Bem-vindo, bem-vinda ao curso de atendimento a cliente. Essa é a aula 1 e esse nosso curso terá 5 aulas. Nessas 5 aulas, nós vamos percorrer o caminho do bom atendimento ao cliente. Serão várias dicas em várias situações de atendimento e eu espero que você venha nessa viagem do atendimento, que é um tema absolutamente relevante hoje e sempre no mundo dos negócios, e o profissional que estiver bem preparado para se desenvolver no atendimento a clientes, com certeza terá melhores oportunidades de trabalho. Falar de atendimento a cliente pode parecer uma coisa relativamente simples, porque normalmente as pessoas têm uma percepção de que atender o cliente é uma coisa relativamente normal, já que nós temos o costume de conversar com pessoas, de conviver com pessoas. Mas o atendimento ao cliente necessita de técnica, de preparo, para que você consiga desenvolver-se em termos de resultado para a sua empresa e de nível de satisfação para a pessoa que está sendo atendida. Então, vamos começar falando de algumas coisas que são muito importantes sob o ponto de vista do cliente. Se o profissional de atendimento tiver essa percepção, com certeza vai facilitar muito o seu trabalho. Olha só o que eu coloco aí na tela para você. Cliente não compra uma furadeira, mas sim um quadro na parede. Cliente não compra uma lâmpada, mas ele compra a iluminação, a luminosidade para a sua casa. Cliente não compra um aparelho de televisão, e sim diversão para a sua casa, para a sua família. E cliente não compra um serviço de contabilidade, ele compra segurança, confiabilidade para a sua empresa. Então olha só que interessante essas 4 reflexões. Eu procurei colocar coisas bem diferentes, né? Serviços, comércio, em várias frentes, produtos que normalmente são de uso normal do nosso dia a dia, como uma lâmpada, por exemplo, e talvez quando você tem lá uma luz acesa na tua casa, você não tenha percebido isso, você não pare para pensar nisso. Mas nós, que trabalhamos com atendimento a clientes, nós precisamos, sob o ponto de vista de quem vende, de quem atende, olhar qual é a necessidade atendida, qual é o benefício oferecido para quem está adquirindo. Então, olha só que interessante, a partir do momento que você, como profissional de atendimento, tiver a percepção de qual nível de satisfação, qual benefício, qual necessidade você atende do seu cliente, com certeza você estará muito mais preparado para dar um bom atendimento. E para isso é fundamental que nós olhemos um pouquinho para essa pirâmide aqui, que é uma pirâmide muito conhecida no mundo da psicologia, né? A pirâmide das necessidades humanas, de Abraham Maslow, que fala das 5 necessidades básicas do ser humano. E essas 5 necessidades básicas, segundo Maslow, são as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, de convívio social, né, as necessidades sociais, as necessidades de estima e de autorrealização ou realização pessoal. Então veja, nós temos aí dentro da pirâmide as coisas que normalmente no nosso mundo, né, na nossa convivência, no nosso dia a dia, precisam ser atendidas pelo ser humano. E é lógico que quando nós olharmos para a base da pirâmide e para o alto da pirâmide, é normal pensar, é correto pensar que quanto mais eu tiver, né, a necessidade da base da pirâmide atendida, mais eu vou querer escalar essa pirâmide. Então, por exemplo, se eu consigo ter uma alimentação boa, se eu consigo ter água potável, se eu consigo ter um lugar adequado para eu poder descansar, repousar, que é uma noite de sono, enfim, se eu tenho um ambiente correto para que eu possa fazer todas as necessidades fisiológicas, né, com certeza a minha expectativa aumenta. E aí eu vou querer mais segurança, mais convívio,
mas ser uma pessoa estimada por algo que eu tenho, que eu sou, que eu possuo, que eu consigo. E é lógico que no alto da pirâmide vem os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa capacidade de realização, a nossa satisfação pessoal, né? Alcançar aquilo que nós imaginamos. Então, quando nós olhamos para essa pirâmide, nós viajamos pelo universo do ser humano, que é complexo, mas que tem muitas coisas que são absolutamente normais no nosso dia a dia. E quando nós olhamos isso sob o ponto de vista de uma experiência do cliente, por exemplo, quando nós falamos em necessidade fisiológica, qual é o papel do profissional de atendimento, então? Conseguir atender a essas necessidades fisiológicas, estar disponível para esse cliente, para que ele se sinta tranquilo de que as suas necessidades básicas serão atendidas. E para isso, ele precisa que o profissional esteja disponível para fornecer as informações. A segunda parte, o segundo passo da nossa pirâmide aí, ela é a necessidade de segurança. Olha só que interessante, Quando eu falo em necessidade de segurança, eu estou falando, por exemplo, de saúde, de a pessoa ter um espaço em que ele possa se sentir, ou algum bem que ele tenha, possa estar em segurança. Enfim, a segurança aqui, ela é ampla, total e restrita. E qual é o papel do profissional de atendimento no que tange aos aspectos relacionados à segurança? Ele precisa ter disponibilidade para solucionar problemas em situações críticas para o cliente. Normalmente, quando o cliente tem problemas, ele tem dificuldades em entender e sentir-se seguro, então é fundamental que o profissional de atendimento possa passar esse nível de segurança para o cliente. Se nós formos pensar de uma maneira mais abrangente, imagine eu chegar num shopping, por exemplo, e eu ter lá um estacionamento com cartão de segurança, que eu só vou sair do shopping se eu apresentar o cartão lá no dispositivo eletrônico. Então isso passa uma segurança de que meu carro está seguro. Então eu tenho muito mais tranquilidade para passear pelo shopping, para visitar as lojas com segurança. E aí, se eu sentir a mesma coisa dos profissionais de cada uma das lojas, dos ambientes que eu frequentar, com certeza essa necessidade de segurança estará sendo atendida. Se nós pensarmos nas necessidades sociais, que envolvem família, amor, amizade, é fundamental que o profissional de atendimento tenha um compromisso com o seu cliente. Qual é a qualidade desse compromisso que eu tenho com o consumidor? Eu estou ali disponível, solícito, agradável para o meu cliente? Então, se eu tenho vontade, necessidade, se eu tenho aptidão para lidar no atendimento a clientes, é fundamental que eu tenha essa disposição, que eu tenha esse olhar agradável, que eu perceba naquela pessoa ali alguém que me é caro em receber lá nas empresas nas quais e para as quais eu emprestar o meu trabalho. A questão da estima, ela tem a ver com autoestima, com confiança, com respeito dos outros, com ser alguém reconhecido, com ser alguém que tenha uma percepção de que os outros gostam da sua presença. E se nós olharmos para a experiência do cliente, tudo aqui será necessário que o profissional, nesse caso aqui, será necessário que o profissional de atendimento, ele seja proativo, ele seja alguém disposto a entender as razões do cliente que está ali, ou fazendo uma queixa, ou solicitando uma troca, ou enfim. O cliente, ele precisa ser estimado como ser humano. Ele precisa desse cuidado do profissional de atendimento quando ele
está dentro do ambiente empresarial, dentro daquela empresa que ele escolheu para visitar, ele comprou um produto, ou ele vai comprar um produto. Se ele comprou o produto e precisa de uma troca, ele precisa do mesmo cuidado, da mesma atenção de quando ele foi atendido para comprar. Então, o profissional de atendimento ele tem que ter esse cuidado, esse tato, quando ele lida com o seu cliente ou seus potenciais clientes. E a última escala da nossa pirâmide de Maslow é a autorrealização. Quer dizer, é o cliente sentir-se empoderado, é você superar as expectativas do cliente, é você promover uma segurança total em relação ao cliente, junto à marca ou ao produto que ele está adquirindo. E aí ele vai se sentir realizado, ele vai dizer: eu fiz a escolha certa, eu estou me sentindo empoderado em relação a esse produto ou a esse serviço que eu estou utilizando, porque nós não podemos esquecer, quando nós falamos em atendimento e vendas, nós não estamos falando somente de produtos, né? Nós estamos falando de serviço. E olha como é importante o atendimento na prestação de serviço, o cuidado que o profissional precisa ter para proporcionar para o seu cliente ou para o seu potencial cliente essa experiência gostosa, essa experiência rica. E aí, quando nós pensamos ainda na pirâmide de Maslow, imagine só uma coisa mais resumida disso que nós falamos da pirâmide. O profissional na base da pirâmide fornece informações úteis pelo canal certo, no momento certo. Em relação à segurança, resolve o problema do cliente quando a empresa identificar. Na questão social, resolver as necessidades quando o cliente identificar. Quer dizer, esse é um aspecto importante em atendimento a clientes. Muitas vezes você acha que está tudo certo, mas o cliente não está se sentindo bem com a situação de atendimento. Então, é importante que você também tenha essa empatia, o olhar para a visão do cliente em relação a como foi o atendimento proporcionado a ele. E aí, para que ele se sinta estimado como ser humano, para que ele se sinta mais feliz, mais tranquilo em relação ao convívio com a sua empresa, né? É importante que você também possa antecipar situações. E aí que você resolva o problema até antes do que ele identifique. Imagine só uma empresa, por exemplo, claro que isso não é bom, mas as empresas automobilísticas, quando elas têm um problema e elas promovem um recall, né, dos veículos. Então, você tem lá a mensagem na TV, nos veículos de ampla, né, participação popular, em que a empresa diz: se você é proprietário do veículo tal, o seu veículo tem um potencial problema. Então, eu estou antecipando uma possível situação, um possível transtorno que o meu cliente possa ter, e aí estou proporcionando a ele a oportunidade de antecipadamente resolver aquele potencial problema. É fundamental no atendimento que nós entendamos a pirâmide de Maslow e que nós saibamos que quando uma necessidade é atendida, outras são geradas. Outra coisa que é fundamental no atendimento a cliente, gente, é o profissional entender que a composição do seu perfil profissional, a competência que o profissional realmente vai adquirir ao trabalhar em atendimento a clientes, e aí eu me refiro a qualquer profissão, mas aqui falando em atendimento a clientes, é que nós precisamos desse tripé, dessa situação em que 3 pontos precisam estar muito alinhados e claramente funcionando, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Mas o que seria isso, né? Seria exatamente isso. Pensar que em competências comportamentais e técnicas, que é o famoso chá, né? Quem é do jargão aí de administração e lida muito nesse meio empresarial e tudo mais, conhece bem esse termo, o chá: conhecimento, habilidade e atitude. Então veja, nós temos 2 partes desse chá que são mais competências técnicas, e nós temos uma última que é uma competência
comportamental. Então, por exemplo, quando eu falo em conhecimento, eu estou falando do saber técnico. Eu conheço as técnicas de atendimento, eu conheço bem o meu produto, eu conheço bem a minha empresa, eu sei a história da minha empresa, eu sei o que tem no estoque ou o que não tem no estoque, se for uma venda, ou eu tenho a informação correta, eu sei onde está o documento daquele cliente, eu sei como ele acessa esse documento, eu estou disponível ali porque eu tenho o meu horário para cumprir, então tudo isso é competência técnica, ok? Você tem uma segunda situação que é a da habilidade. Na habilidade é saber fazer, né? Não adianta nada eu ter o conhecimento técnico, mas eu não ter a habilidade em fazer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas coisas, né? O idioma, as normas, as técnicas, o TI, né? Que é a informática, as ferramentas de trabalho e os cálculos, né? Cálculos que são normalmente colocados dentro dos sistemas. Não adianta eu ter o sistema, né? Eu ter recebido um treinamento num sistema, mas eu não saber usar o sistema, eu não saber utilizar tudo aquilo de ferramenta que aquele sistema me oferece, tá certo? Não adianta, por exemplo, eu conhecer as normas, e aí eu conheço, mas eu não praticar as normas, eu não saber como eu utilizo aquela norma dentro da minha organização. E aqui eu já até puxo algumas coisinhas relacionadas ao terceiro componente do nosso chá, que é uma habilidade comportamental e que talvez seja mais difícil aqui, né? Que é a atitude, é o ser, é você conseguir atuar com iniciativa, com criatividade, ter uma boa comunicação, ser flexível, ter um cuidado especial com o cliente, né? Focar nos resultados, pensando na sua empresa como alguma coisa que é sua naquele momento. Você, ao trabalhar numa empresa, você tem que se entender dono da empresa, participante lá, você tem que querer o melhor resultado para aquela empresa. E tudo isso é atitude. Tudo isso tem a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de atuar dentro daquele ambiente. Quantas e quantas pessoas dizem assim, isso aqui seria uma maravilha se não fosse pelo cliente. É duro atender, é duro lidar com gente, mas então como é que faz? Se você é um profissional de atendimento, como que você não vai querer lidar com gente? Gente é fundamental. São essas pessoas que me permitem todo mês receber meu salário, adquirindo meus produtos, adquirindo meus serviços, adquirindo a minha informação. Ou seja, competência, chá é fundamental no atendimento. Não adianta conhecer, não adianta ter a habilidade se você não tiver o terceiro item aí desse nosso chá, que é o mais fundamental. Você tem que querer, você tem que ser alguém capaz, né, de colocar em prática tudo aquilo de habilidade técnica que você desenvolveu. E aqui, pensando ainda um pouquinho nessa questão do chá, veja só, os conhecimentos têm a ver com o quê? Entender as necessidades do cliente, os atributos do produto, de negócio, seja da indústria, do comércio ou dos serviços, ter os conhecimentos técnicos de uma negociação, saber quais são os seus limites, alçada e etc. Né? Você tem que ter empatia, você tem que saber ouvir, porque numa negociação, por exemplo, é fundamental que você tenha essa capacidade de ouvir. Você tem que ter um bom poder de argumentação, então desenvolver as habilidades de comunicação é completamente fundamental dentro de um profissional de atendimento. E aí você tem as atitudes, que nós já falamos delas, mas é importante nós ressaltarmos aqui: atenção, preocupação, ouvir, interessar-se pelo cliente, ter respeito pelo cliente, ter um comprometimento com o sucesso do cliente naquela negociação com você. Isso é fundamental. E aí os resultados virão, que é resultado financeiro, ou seja, a empresa vai vender mais, vai ter melhores resultados, você vai ser reconhecido, a satisfação do cliente, o elogio ao seu trabalho, tudo isso traz, né, com certeza, não só uma satisfação pessoal de que você está fazendo bem o seu trabalho, mas também um reconhecimento da empresa. Logicamente, com a possibilidade de ser bem atendido e de ser reconhecido, aí reconhecido você, né, como profissional, a chance do cliente escolher sempre você, ou pelo menos você estar sempre no hall de opções
desse cliente é muito maior, e aí vem a fidelização, aí vem vamos dizer assim, uma preocupação do cliente de sempre lembrar de você. E o último item, que são as indicações. Nós sabemos que uma grande parte, né, das escolhas que nós fazemos de uma empresa em relação a outra, de um produto em relação a outro, é pelas indicações que nós recebemos. As pessoas a quem nós confiamos as nossas escolhas, que são os nossos amigos, parentes, pessoas que nos influenciam, com certeza as indicações dessas pessoas fazem uma grande diferença. E o chá, né, quer dizer, a aplicação do chá pelo profissional gerará todos esses resultados, não só para si, mas também para a empresa para a qual ele empresta o seu trabalho. E aí eu queria encerrar nossa primeira aula aqui com uma grande reflexão, que é uma pergunta que norteia sempre os cursos, né, os temas relacionados a atendimento a clientes, que é essa pergunta que não quer calar. O cliente tem sempre razão? O que você acha? Você acha que o cliente tem sempre razão? Você acha que nós, como profissionais de atendimento, precisamos ter essa afirmação na nossa mente? Com certeza, quando nós percorrermos o caminho do atendimento a clientes, e nós vamos começar isso a partir da nossa segunda aula, essa resposta ficará mais clara na nossa cabeça.